Amém? Aquele que achou, encontrou, quisesse colocar em pé. A palavra de Deus diz assim: partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, eu sei que muitas agitações tentam, Senhor Deus, demover a nossa atenção. Muito de nós, Senhor Deus, vem para o culto com preocupações, com angústias na alma. Vem, Senhor Deus, com demandas que aparecerão no dia de amanhã, algumas de ordem financeira, outras de ordem relacional, outros, Senhor Deus, a incerteza do trabalho, a incerteza, Senhor Deus, dos problemas de saúde que acometem. Mas nessa hora, Pai, nós queremos que o Teu Espírito aquiete o nosso espírito, para que possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, por misericórdia, e em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Queridos irmãos, todos nós podemos chegar no momento da vida em que a dor, a angústia, ela fala mais alto. E quando a dor, a angústia, o desespero fala mais alto, a gente sai do protocolo comum, a gente não se preocupa tanto com a reputação ou com o que o outro vai pensar, ou com o que o outro vai achar, porque não é o mais importante naquele momento. Quem, por vezes, está num hospital, percebe isso, né? Pessoas que saem do protocolo, saem da sua razão, porque um familiar precisa ser atendido, ou porque perdeu um ente querido, e nessa hora a pessoa esquece quem está em volta, porque ela tem uma demanda, e essa demanda é o mais importante. Essa mulher cananeia não chega até Jesus por uma curiosidade teológica. Ela não chega até Jesus porque Jesus era famoso, porque a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus corria por todos os lugares. Não, ela chega até Jesus porque ela tem uma demanda e ela entende
no seu coração que Jesus pode ajudá-la nessa demanda. Às vezes as pessoas chegam na igreja como essa mulher cananeia. Tem uma demanda, tem algo a ser resolvido. E enquanto a gente que está nas demandas normais e naturais da vida, estamos preocupados com o volume dos instrumentos, o volume do microfone, o português bem falado de quem está à frente, ou o que está sendo dito, essa pessoa às vezes tem só um clamor na alma, dizendo: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, resolve a minha causa. E é assim que essa mulher chega. A Bíblia diz que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E aquela mulher vai até Jesus. O coração busca muitas vezes força para além dos limites para socorrer a quem se ama. Por amor àquela filha, aquela mulher quebra os protocolos, chega a estar passando por constrangimento e constrangendo, porque os discípulos vão dizer: Senhor, manda que ela saia, porque ela está gritando atrás de nós. Ou seja, ela estava sendo ali um incômodo, ao mesmo tempo que chamava a atenção de todos para ela. E não é porque ela queria ser o centro das atenções, é porque ela tinha uma demanda, ela tinha um desespero na alma. A fé verdadeira nasce muitas vezes da necessidade de um milagre, da necessidade de uma ponta de esperança que essa mulher viu em Jesus Cristo. O que nós aprendemos com essa mulher? Em primeiro lugar, nós aprendemos que há uma fé que se move, mesmo onde existem barreiras. O verso 21 e 22 diz que Jesus estava partindo para ali, para as regiões de Tiro e Sidom, e a mulher cananeia saíra daquelas cercanias e clama dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, da minha filha. Ela não era judia, ela era uma estrangeira, e Jesus tinha deixado claro para os seus discípulos: olha, eu vim para os da casa de Israel, ou seja, eu vim para os judeus. Ela não estava na lista, era ela uma estrangeira, e por isso, hipoteticamente, ela estava excluída dos direitos religiosos, porque ela não era judia. Mas ainda assim, ela vai, porque isso não foi uma barreira. Essa mulher, ela está disposta a transpor barreiras. E por que ela está disposta a transpor barreiras? Porque ela uniu dois elementos muito importantes. Ela uniu a fé ao amor que ela tinha por sua filha. Quando a gente une a fé ao amor, a gente não vê barreira, a gente vê objetivo. E o objetivo dela era ir até Jesus. Ela acredita que Jesus tem a resposta. Ela acredita que Jesus tem a solução. Quem realmente crê, não espera um caminho se abrir. Quem realmente crê, vai até o caminho e caminha. E Jesus disse: eu sou o caminho. Não permita que seu passado,
sua história, suas mágoas, suas frustrações te impeçam de verdadeiramente buscar a Jesus. Eu costumo dizer, e é uma verdade, pequenos problemas costumam nos separar, nos dividir, enquanto os grandes problemas costumam nos unir. Pequenos problemas podem tirar o foco, podem turbar a nossa visão, mas os grandes problemas nos fazem centralizar, focar e buscar. Essa mulher focou, buscou. Ela não viu barreiras. As barreiras existiam, mas ela não as viu. E nós vamos ver que ela vai enfrentar várias barreiras, mas para ela não tem barreira. Para ela tem um objetivo. Em segundo lugar, eu aprendo com essa mulher que há uma fé que clama, mesmo quando o céu parece estar silenciado. O verso de número 23 diz assim: mas ele não respondeu palavra alguma. Jesus não responde. Parece estranho esse texto. É uma postura que, vamos dizer, de verdade, a gente não esperava de Jesus. Imagine a igreja reunida, chega alguém na porta aqui, eu quero falar com o pastor, e os irmãos percebem que eu ouvi, percebem que eu sei, ignoro completamente. Estranho isso, esquisito isso, mesmo, e ainda mais, aliás, se tratando de Jesus. Jesus não responde imediatamente. E o interessante é que esse silêncio de Jesus podia sinalizar para aquela mulher, como talvez sinalizaria para todos nós, um sinal de rejeição. Ora, se eu chego num lugar, eu chamo por uma pessoa, eu sei que essa pessoa me ouviu, e essa pessoa está ignorando, eu me sinto rejeitado. Mas essa mulher, ela é muito interessante porque ela permanece. Talvez até tenha se sentido rejeitada, mas ela não se revolta, ela não pragueja, ela não vira as costas, ela não vai embora, ela permanece. O silêncio de Deus não é ausência, muitas vezes é o intervalo para que a fé amadureça, para demonstrar o quanto de verdade você quer, o quanto de verdade você está focado, o quanto de verdade você está buscando. Como eu falei de manhã na mensagem, nós hoje vivemos a geração que não suporta o contraditório, que não suporta, talvez, falar e não ser ouvido, ou não ser atendido no momento exato que falou. Mas essa mulher, ela fala, ela não é atendida, mas ela permanece. O silêncio de Deus não é um fim de história, mas pode ser um teste de perseverança. Há orações, irmãos, que não recebem respostas imediatas, mas isso não significa de jeito algum que Deus não esteja ouvindo. Jesus ouviu aquela mulher. Não foi que Jesus não ouviu, Jesus ouviu. Mas ele queria ir um passo além com aquela mulher. Lembra do mancebo de qualidade? Quando Jesus disse a ele: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus.
ele não continuou a conversa. Ele não perguntou a Jesus o porquê e a razão de Jesus estar pedindo aquilo. Ele simplesmente foi confrontado diante da sua avareza, porque Jesus tocou na ferida dele, e ele então simplesmente vira as costas e vai embora. Essa mulher poderia virar as costas nesse momento e ir embora. E a gente nunca ia saber dessa história. E eu fico pensando, se na caminhada e na trajetória de Jesus, não houveram situações similares a essa, onde as pessoas não passaram pelo teste, que é o teste da humildade, de abrir mão da prepotência, da arrogância, da soberba, e caminhar um pouco mais. Eu aprendo nessa história, irmãos, que há uma fé que não se ofende, mas que se rende. Olha que interessante, Jesus não responde palavra alguma, os discípulos chegam, rogam, pedindo, despede, que vem gritando atrás de nós, e isso também ela ouviu, os discípulos dizendo assim para Jesus, Jesus, está chato, manda embora. Ela não desiste. No verso 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele confirma aquilo que o silêncio não disse, mas agora ele diz, mulher, não é para você, você é Ciro Fenícia, eu vim para os filhos da casa de Israel. Mas o que essa mulher faz surpreendentemente? Verso de número 25, então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Jesus não responde, quando Jesus responde, não responde o que ela quer ouvir, mas ainda assim, ela adora. Postura de servo, postura de quem não está reivindicando direito, mas está clamando por misericórdia. Ela ouve Jesus, ela não discute com Jesus, ela não fala que Jesus está errado por não atendê-la, ela faz algo que é muito gigante, grande, porque ela não se ofende. Vamos falar a verdade, irmãos, a gente se ofende, a gente se magoa, a gente se melindra por muito pouco, por muito menos do que esta mulher está passando. Eu estaria ofendido, talvez a maioria aqui estivesse ofendido, magoado, mas ela não se ofende, ela não vai embora. O que ela faz? Ela prostra-se e adora. Enquanto alguns desistem por não entenderem o processo, outros se ajoelham e permanecem. Essa mulher não sabia o que iria acontecer. Ela não sabia se o fato de adorar ia mudar alguma coisa ou não. Mas ela faz o que estava no coração dela. A fé madura, irmãos, não questiona o caráter de Deus, apenas confia nele. A nossa fé precisa muitas vezes, irmãos, amadurecer, para não ser uma fé infantil, daquele que se magoa, que fica chateado, não com pessoas, mas muitas vezes com Deus. E os mais corajosos têm ainda a ousadia de falar, e muitos não falam, mas estão assim. Há momentos, irmãos, em que não
entendemos, mas escolhemos confiar. Nós não cantamos isso? Não entendo os teus planos, mas aceito. Na hora de cantar, é lindo, é poético, é bonito. Mas, e na hora de colocar em prática? O que nós aprendemos com essa mulher, irmãos? Em quarto lugar, que há uma fé humilde, que reconhece quem Jesus é. Jesus usa, irmãos, uma linguagem dura, pesada, mas essa mulher, irmãos, ela não diz assim, como nós dizemos, responde na mesma moeda, né? Cachorro é você. Não. Ela, irmãos, responde com humildade, mas não somente com humildade. Ela responde com muita sabedoria. Ela não reivindica direitos, ela clama pela misericórdia. E o verso de número 26 e 27, olha só, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Piorou a situação. Ter ouvido e não ter falado nada não foi bom. Ter dito que não veio para os estrangeiros, mas para os judeus, não foi bom também. Mas agora Jesus chega num nível que nós podemos dizer de ofensa, porque ele diz: olha, não vou tirar o pão do filho para dar para o cachorrinho. O que essa mulher faz? Ela pega, como nós costumamos dizer, se a vida te der um limão, faz uma limonada. E ela faz isso porque ela diz: Senhor, mas também eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. As migalhas que caem da mesa de Jesus carregam mais poder do que os banquetes que o mundo pode oferecer. Essa mulher, ela se humilha. E quem se humilha diante de Jesus nunca vai sair com as mãos vazias. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. A humildade abre portas que o orgulho jamais abrirá. E a quinta e última lição desta mulher é que há uma fé perseverante que move o coração de Jesus. Irmão, Jesus se admira de ter ouvido, não ter respondido, ter dito que não era para ela, ter falado que não era para dar o pão da mesa aos cachorrinhos, e essa mulher continuar ali, firme, inabalável, e não com a postura arrogante, mas com a postura de humildade. Jesus se admira. A fé que persevera transforma a dor, a luta em testemunho. Essa mulher vai sair daquele encontro com Jesus com um testemunho para contar. Um testemunho de quem passou por todo o processo, chegou ao final dele e venceu. Irmãos, muitas coisas que acontecem na nossa vida são processos. O que aconteceu na vida de José, pastor? Processo de Deus trabalhando no coração dele,
para que quando ele chegasse aonde ele chegou, ele fosse um José muito melhor do que o José que saiu da casa do pai. O que aconteceu com Moisés, pastor? Processo. Ser criado na casa de Faraó, experimentar do bom, do melhor do conhecimento, da melhor das iguarias, mas depois também ir para o deserto de Midian, experimentar lá o outro lado de toda a regalia, de todo o conforto que ele tinha no palácio de Faraó, para que ele pudesse ser instrumento de Deus para conduzir o povo. Talvez você esteja vivendo um processo, talvez eu esteja vivendo um processo, e a palavra de Deus diz que Deus só prova aquele servo a quem Ele ama e a quem Ele quer aprovar. Então talvez você esteja aqui, não como aquela mulher que tinha uma demanda da filha, mas talvez ferido, cansado, carregando dores profundas na alma. Talvez você esteja aqui para interceder por alguém, ou por você mesmo. Então você precisa entender que Jesus não rejeita quem se aproxima dele com fé. Pode ter um processo que eu desconheço, que você desconhece, mas Jesus não rejeita. A fé que trouxe você até aqui é a mesma que pode levá-lo a um novo estágio diante de Deus e diante de Jesus. Então eu quero te convidar a falar com Jesus nesse momento. Se você deseja agora que a tua fé seja contemplada, quede o teu coração. Cada um vai continuar te vendo como nós estamos nos vendo um ao outro. Mas Jesus vai ver a tua alma. Jesus vai ver a sinceridade do teu coração. Jesus vai ver o desejo do teu viver. E no meu coração, irmãos, eu creio que Jesus guindou aquela mulher para dar uma lição a todos nós. Eu creio no meu coração que Jesus sabia do valor daquela mulher, que ela suportaria o processo, para que ela saísse dali com o seu pedido atendido, com a sua demanda resolvida. Hoje, o Senhor olha para o teu coração, para a tua vida, e Ele pode resolver. Ah, pastor, mas eu estou perdendo as esperanças, porque parece que o céu está blindado, eu estou clamando, não estou sendo atendido. Olhe para essa mulher. Ela não foi ouvida, foi dito para ela que não era para ela, foi dito que ela não merecia, mas ela continuou. E por continuar, Jesus a atendeu. Senhor, Tu que contempla o coração de cada um de nós. Pai, o Senhor que visita, Senhor Deus, os quartos, muitas vezes, Senhor Deus, solitários, algumas vezes com a presença de alguém, mas o coração ainda assim solitário. O Senhor é poderoso, Pai, para responder, para atender, Senhor Deus. E, ó Pai, pode ser que seja um processo duro, doloroso, mas sempre vai valer a pena, Pai, porque o Senhor é bom e nós aprendemos a confiar no Senhor, no Teu querer, na Tua vontade.
Abençoa, Senhor Deus, cada um coração aqui, cada uma vida, que ninguém concilie o sono desta noite, Pai, sem rasgar o coração e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor peleja a minha causa, eu sei que o Senhor pode me atender, e eu vou continuar confiando e perseverando, em nome de Jesus.